crianças, tudo bem? Estava aqui colocando o meu celular embaixo da mesa, né? Que eu não vou começar a aula com o celular na nossa mesa. Eu estava terminando de arrumar. E aí, vamos ter uma aula bem divertida hoje. Hoje vamos resolver alguns probleminhas. Eu sou a professora Josiane Santos e o componente curricular da nossa aula é matemática, tá certo? Mas antes disso, eu quero agradecer a presença da intérprete de Libras, a Jéssica dos Anjos. Muito obrigada, Jéssica, por deixar a minha aula mais acessível para todos os meus alunos, independente da deficiência que possua, tá certo? A presença do intérprete de Libras é muito importante nas nossas aulas. Mas e aí? O que será que iremos aprender na aula de hoje? Na aula de hoje, iremos resolver problemas com ideias de juntar. O que será que vem por aí? Problemas com ideias de juntar. E aí? Juntar dá ideia de quê? De subtração, de adição. Quando a gente fala juntar, o que é que você pensa? Você pensa em adição, em subtração? E aí? Vai pensando aí, tá certo? Que a gente vai dando continuidade à nossa aula. Vamos lá. Tá? Vamos pensar. O primeiro probleminha é, veja a coleção de carrinhos de Miguel. Será que na coleção de carrinhos que Miguel possui tem mais de 10 carrinhos? E aí, será que tem mais de 10 carrinhos? Vamos descobrir. E aí, quer descobrir? A gente vai descobrir isso, tá certo? Agora. Vou colocar aqui, ó. Olha aí, vou passar o slide para a gente poder descobrir, tá? Aí eu tenho a imagem dos carrinhos de Miguel. Miguel tem 2 caminhões, tá? 4 carrinhos amarelos e 3 ônibus. Na imagem que eu mostrei no slide tem escrito ônibus, tá? Tem um desenho de um ônibus. Mas como eu trouxe os carrinhos que meu filho tem em casa, nos dele não tem ônibus. Aí eu peguei um outro carrinho que fosse parecido com esse ônibus que está aí. E aí é só para você ter a ideia. Pode focar aqui na mesa, certo? Aí eu tenho 2 caminhões, tá? 4 carros amarelos, que aqui eu trouxe laranja, e 3 carros, né, de um outro modelo, né? Isso aqui é carro de corrida, certo? Mas e aí eu quero saber, vamos descobrir o quê? O total. Qual é o total? Será que o total de carrinhos de Miguel tem mais ou menos de 10? E aí, professora Iris? Será que na coleção de carrinhos de Miguel tem mais ou menos de 10 carrinhos? Eu acho que tem menos, pouquinho. Pois é, para a gente poder descobrir, até quero agradecer, viu, professora Iris, pela sua presença aí no chat, que eu esqueci de falar. Né? A gente sempre está tão conectada que no final das contas a gente já faz parte uma da aula da outra, a gente termina esquecendo, né? isso mesmo. Mas professora. muito obrigada pela sua presença. A professora Iris já está ali no chat, abrilhantando o chat, e qualquer dúvida pode perguntar que ela passa para mim. Tá certo? Isso mesmo. E aí a professora Iris acha que o total da coleção de carrinhos do Miguel tem menos de 10, tá? E aí a gente pode perguntar o seguinte, você pode observar, eu posso perguntar, quantos carrinhos laranjas tem na coleção de Miguel? Tá aqui na minha mesa. E tá o número na frente. Obrigada, professora Iris. 4 carrinhos. 4 carrinhos. E quantos caminhões tem? Que tá aqui, marcando na mesa também. 2 caminhões. Tá certo? E é só fazer as continhas, né? 2 mais 4. Mais 3. Mais e para a gente descobrir o total, já que é um probleminha, que eu disse que na aula de hoje iríamos trabalhar probleminhas com ideias de juntar, de acrescentar. Então, eu quero saber o total de carrinhos da coleção de Miguel. Então, eu quero juntar todos os carrinhos e saber a quantidade total. E aí? Vou somar todos os números. 2 mais 4 mais 3. E a gente já aprendeu a fazer esse cálculo de forma mental. Mas eu vou fazer aqui com os dedinhos, tá certo? Então, eu tenho 2, né? Já tem 2 na cabeça com mais 4. 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, guarda o 6 agora na cabecinha e vai somar mais o 3. Então, já tenho 6 aqui,
7, 8, 9. Olha então, aí, tem menos. O total, a professora Iris acertou. Por que a professora Iris acertou? Porque eu fiz a conta rápida. Pois é, ela fez Usei um a cálculo. mente e fiz rapidozinho. Olhei, por isso que eu repeti, né? Que eu não estava prestando atenção. Olha, aí a gente tem que prestar atenção. Aí eu, o quê, professora? A senhora repetiu, aí eu fui lá, olhei e já fui calculando mentalmente. E você pode fazer isso aí em casa. Pois é, quando uma conta é pequenininha, é bem simples, a gente pode calcular de forma mental. E aí a gente vai descobrir que o total de carrinhos da coleção de Miguel, que a gente já fez a continha, é 9. Então, foi um probleminha para descobrir o total de carrinhos da coleção de Miguel, né? Então, juntar, com a ideia de juntar. A gente juntou todos os carrinhos e somou. Por isso que é problemas com ideias de juntar. Então, resolvendo problemas, né? O tema da nossa aula. E esses problemas é com ideias de juntar e de acrescentar. Então, a gente juntou todos os carrinhos da coleção e descobriu o total, tá certo? E aí a gente já aprendeu que quando a gente quer juntar, quando a gente quer acrescentar, a gente utiliza o sinal da soma. Olha ele aqui, ó. Eu trouxe ele aqui, ó, tá vendo? Para poder juntar tudo, a gente tem que somar, tá certo? Agora vamos para mais outro probleminha. Tá? Eu vou ler ele aqui no slide. E vou recolher aqui os números dos carrinhos, deixar a coleção de carrinhos aqui. Agora a gente vai para outro exemplo, certo? Pedro e Lúcia vão fazer trabalho de arte em grupo. Eles vão fazer trabalho em grupo. Então, o grupo vai ser o quê? Junto com Pedro e com Lúcia. Vejam quantos gizes de cera que cada um tem, tá certo? Depois descubra quantos gizes de cera eles têm em juntos, tá certo? E aí eles possuem juntos. Quase que não saía, né? Porque a palavra gizes, né, que é o plural de giz de cera, complica um pouquinho na nossa língua, né? Mas não tem problema. Então, vamos lá. E aí a gente vê, ó, Pedro e Lúcia. E a coleção de giz de cera de cada um, tá? Eu trouxe até aqui, no concreto, o giz de cera, que esse giz de cera eu até ganhei, tá? Então, vou botar aqui, ó, Pedro, certo? E Lúcia, para exemplificar, para ficar mais fácil para vocês. Qual a quantidade de giz de cera que Pedro possui? Ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Vou colocar aqui, tá? 6 aqui, para ele. Tá aqui, os 6. Eu agrupei de 3 em 3, tá? Olha aí, a gente está trabalhando probleminhas, mas já está também trabalhando um pouquinho de agrupamento, de soma, tudo juntinho. Um assunto puxa o outro. E aí, qual a quantidade de giz de cera da coleção de Lúcia, tá? Ela tem 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Tá quebradinho, mas não tem problema. É só para representar aqui. É o giz de cera que ela possui. E aí, já que eles vão fazer trabalho juntos, o que é que a gente vai ter que fazer? Juntar as coleções, tá? Juntar a coleção dela com a coleção dele. E como é que a gente consegue juntar? Fazendo que processo? De soma ou de subtração? Da soma. Se é um problema com a ideia de juntar, eu vou juntar as duas quantidades. E descobrir o total, né? E aí, qual vai ser o total? Quantos giz de cera eles possuem juntos, juntando a quantidade de Lúcia mais a quantidade de Pedro? E aí? Vamos descobrir, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já tinha feito de cabeça, mas eu fui contar de um em um para facilitar para vocês. Então, quer dizer que o total de giz de cera que tanto Lúcia quanto Pedro possuem juntos, a quantidade é 10. Tá aqui, tá certo? Separado, a gente viu que ela tem 4 e ele tem 6. E como é um problema com a ideia de juntar, a gente tem que juntar as duas quantidades, que dá o total de 10, tá certo? Aí agora eles vão fazer juntos e vai ficar bem divertido, né? Vamos para mais outro probleminha. Agora é com Manuel e Joaquim, tá? Então, Manuel
e Joaquim estão juntando dinheiro para comprar um presente de Natal. Olha aí, um presente de Natal eles querem comprar. Veja quanto cada um tem e depois descubra quanto eles têm juntos. Vamos olhar aqui, observar, pode abrir aí a imagem. Olha aí, ó. No caso é Manuel e Joaquim, certo? E eles estão juntando. Na imagem que eu mostrei no slide, eles estão com moedas de R$1, tá certo? E aí, tá, a gente vai descobrir a quantidade de cada um. Como é que a gente vai descobrir a quantidade de moedas de cada um? Contando. Ele tem R$1, mais um faz 2, mais um faz 3, com mais um, 4. Então, Manuel tem R$4, tá certo? E Joaquim tem quanto? 1, 2, 3 reais. E agora eu quero saber o valor que eles vão ficar juntos. Se eu juntar a quantidade de Manuel mais a quantidade de Joaquim. E aí? Sim, professor. Ficou fácil, só né? somar 4 mais 3. Isso eu já mesmo. sei. Será que as crianças em casa já sabem? Eu acho que eles já Eu sabem. também, né? Ficou fácil, né? A gente deixou aqui as moedas separadas dos dois e aí fica fácil descobrir. Já que vai juntar as quantidades para poder comprar esse presente. Então, ó, 4, já bota 4 na cabeça, ó. 5, 6, 7. Então, juntos, Manuel e Joaquim possuem 7 reais, tá? Eu até pensei, porque eu disse, eita, será que eu misturei? Mas não, fiz a continha certinha. E você aí de casa conseguiu fazer a continha certinha? Conseguiu fazer a soma, né? Conseguiu somar os valores aqui, ó, os lápis, os giz de cera das crianças, né? Os carrinhos, a quantidade de carrinho, todos esses exemplos que a gente trouxe aqui? Pois é, tudo isso nada mais, nada menos do que probleminhas, tá? Então, a gente resolveu alguns probleminhas. E aí ficou simples, né? A gente já sabe que tem algumas palavras que identificam que aquele problema é de soma, né? De juntar, é de somar, é de acrescentar, ou de subtrair, tá? Hoje a gente só fez probleminhas para acrescentar e juntar quantidades, tá certo? E aí vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje. Resolvemos alguns probleminhas com ideias de juntar e acrescentar quantidades. Agora vamos para o desafio. Com a ajuda de um adulto, resolva o problema. Aí eu trouxe até o exemplo aqui para mostrar para vocês. É Maria. Maria está montando, tá, copos com balas. Cada copo deve ter 8 balas, tá? Todos os copos já têm... Será que todos os copos já têm 8 balas? Observe aí, eu trouxe até aqui no concreto para vocês, ó. Tá? Um copo tem 3 balas, outro tem 2 e outro só tem 1, né? Aí eu fiz a pergunta, todos os copos têm 8 balas? Vocês já sabem qual é a resposta, né? Aqui, ó, tá vendo? 3, 2 e 1, tá? Mas aí Maria quer que cada copo fique com 8 balas. E aí você vai ter que completar a quantidade, né? Colocar 8 balas aqui em cada copo. E depois eu quero saber qual é o total. Juntando todos os copos, quanto é que vai dar o total de balas? Você pode usar 2 operações aí, para facilitar. Ou você pode usar só a soma, tá? Lembra que eu disse que às vezes a gente pode, quando as parcelas são iguais, já que aqui vai ficar 8, 8 e 8, a gente pode usar uma outra operação para concluir, para fazer mais rápido, que é a multiplicação. Mas se você não quiser usar a multiplicação, não tem problema. Use a soma. Use do jeito que você achar melhor, com palitinhos, escrevendo o número, da sua maneira, a sua estratégia, tá certo? Só não deixa de responder, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigada, professora Iris, por me ajudar na aula. Por nada, professora Josi. Eu sempre gosto, porque eu sempre aprendo um pouco mais. Espero que as crianças também em casa aprendam também. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, crianças. Um cheiro bem
grande no coração de vocês e fiquem bem mais espertos do que vocês já são. Agradeço a produção, a intérprete de Libras, tá? E até a próxima aula. Um cheiro bem grande. Tchau!